Pode se assentar, por favor. Eu queria saber se há no nosso meio alguém que nos visita hoje, alguém que nos dá a honra da sua visita. Faz assim com a mão para que eu possa te ver. Glória a Deus. Muito bem, aos valentes que venceram, esse comecinho de frio, que Deus os abençoe nessa noite. Irmãos, há uma expectativa muito grande no meu coração para o culto desta noite, porque Deus me mostrava que muitas chaves sendo preparadas nesta noite para serem liberadas sobre a igreja. Confesso aos irmãos que não é uma noite fácil de estar nessa casa. Eu na terça-feira quero até agradecer a oração dos irmãos, que estiveram juntos orando. Eu tive que fazer um procedimento cirúrgico cardiovascular, para a troca do catéter. Então eles tiraram o antigo, abriram para colocar um novo, e é delicado, apesar de ser simples, uma operação simples, mas é algo que o cara tira e coloca dentro do seu coração, pela artéria. Então é doloroso, é bem incômodo, principalmente nas primeiras horas, nos primeiros dias, Foi na terça-feira à noite. E confesso aos irmãos que está bem dolorido, está bem incômodo. Mas eu até pensei, falei, puxa Deus, eu vou trocar com o pastor Bartolomeu, pedir para que ele faça a primeira semana, eu na segunda. Era mais fácil para mim. Mas o Espírito Santo falou no meu coração que cada noite ele tem um projeto preparado para nós. E eu falei, então eu quero fazer parte do projeto desta noite. Então, por isso nós estamos aqui. Eu quero dizer para você, irmãos, que a sua vinda nesta noite para a igreja não é por acaso. A sua vinda, a sua disposição de estar neste lugar nesta noite não é religioso, ritualístico. Não é só um compromisso que você tinha. Não, foi o Espírito Santo de Deus que trouxe você. Eu vou repetir, foi o Espírito Santo de Deus que trouxe você nesta noite. Deus tem algo especial nesta noite para a sua vida. E muitas noites Deus tem preparado coisas especiais para nós. E muitas das vezes nós deixamos de alcançar porque simplesmente deixamos que outras prioridades ou desafios nos parem. Então, irmãos, diga para você mesmo, diga assim: nada, ninguém vai me parar. Ninguém vai impedir que você alcance o seu propósito. Daqui a algum tempo, não muito longe, você vai olhar para trás e vai falar assim, puxa, como foi bom eu ser fiel ao Senhor. E a fidelidade ao Senhor está em estar junto com Ele. Estar no lugar aonde Ele deseja que nós estejamos. E esta noite, este lugar é o lugar que Deus desejou estar junto com você. Amém? Creia que você vai sair dessa noite aqui com a chave da sua vitória, com o seu milagre nas suas mãos. Apenas creia. Pastor, o que eu preciso fazer de movimento? Apenas crer. Porque o justo viverá da fé. Amém? Abra sua Bíblia comigo. A palavra de Deus. Quero ministrar uma mensagem nesta noite sobre a aliança de Deus. Gênesis capítulo 15. Não é o tema central, mas é o trilho que nos conduzirá a um entendimento nesta noite que eu quero dividir com você, que eu quero colocar no seu coração. Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 1, diz assim, depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, vou parar só rapidinho aqui para dizer uma coisa. Começa o texto dizendo, depois desses acontecimentos. Que acontecimentos eram esses que precederam esse texto? Aqui você vai encontrar Deus fazendo promessas a Abraão. Veja, irmãos, que há uma diferença nesse lugar que nós vamos entrar agora na palavra de Deus, em que Deus faz promessas e que Deus faz alianças. Quero que você guarde isso no seu coração. Abraão, em Gênesis 12,
Deus faz uma promessa para ele. Sai do meio da tua parentela, para a terra que eu te darei, que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Havia uma palavra de Deus sobre Abraão. Havia uma palavra de Deus que direcionava um propósito específico, profético, futuro do próprio Abraão. Dentro desse caminho até Gênesis 15, Abraão se separa do seu sobrinho Ló. O Ló, então, é sequestrado, há uma guerra de 4 reis. Então aparece num momento um sacerdote do Deus vivo, Melquisedeque, e esse sacerdote recebe de Abraão o dízimo. Veja que Abraão, ele, ao sacerdote do Deus Altíssimo, a representação do próprio Deus, aqui muitos dizem que era uma teofania, porque dizem que Jesus é superior a Melquisedeque. E esse Melquisedeque, do mesmo jeito que ele entra na história, ele sai sem ninguém saber mais nada sobre ele. Diz que ele era rei de Salém, que mais tarde vai virar Jerusalém. Muito depois vira Jerusalém. Já era uma indicação profética de Deus. E Abraão, então, faz o que nós fizemos nessa noite. Ele dá uma oferta. Ele diz, olha, 10% de tudo eu lhe darei. Muita gente fala que o dízimo é da lei, né? Aqui não tinha lei, irmãos. Moisés não tinha nem sonhava em nascer ainda. Não foi, foi determinado pela lei de Moisés. Não. Aqui foi um ato de fé de um homem que foi chamado de pai na fé. Abraão encontra Melquisedeque e Melquisedeque abençoa Abraão. Veja aqui, há uma promessa, há um ato de Abraão em favor de Deus, em favor de Melquisedeque, há uma bênção liberada sobre Abraão. E agora em Gênesis 15 há uma aliança. Entenda, irmãos, que há um caminho pela promessa. Há um caminho pela bênção. Deus fez a promessa a Abraão. De ti serão benditas as famílias da terra, você vai crescer, vai multiplicar, você vai ser fera. Depois Deus abençoa Abraão através de Melquisedeque. Tem comunhão com Abraão, serve-lhe vinho e pão, participa da ceia. Por isso é um ato profético aqui. Irmãos, não é só um encontro ocasional do rei de Salém com Abraão. É um encontro agora do povo de Deus com o próprio Deus. Deus está levantando um homem, Deus está escolhendo um homem na terra para que ele seja representado por este homem. Mais para frente você vai ver, depois da aliança, você vai ver que Deus muda o nome de Abraão. E é muito interessante, porque para nós em português, apenas 2 vogais foram acrescentadas, né? Porque era Abrão, ficou Abraão. Mas no original, Deus coloca 2 tetragramas, Deus coloca 2 letras do próprio nome de Deus. Nós sabemos que o nome de Deus é uma junção de consoantes sem vogais, que tem o som parecido com Jeová, Yavé, Javé, Jeová. E Deus pega este nome e 2 símbolos deste nome entram no nome de Abraão. Não é o detalhe da nossa mensagem, então eu não vou gastar tempo com isso, mas depois você pode pesquisar o nome de Abraão no hebraico antigo, como que ele era escrito, como ele passou a ser escrito. Numa aliança de casamento isso é replicado. Por exemplo, a minha esposa, ela recebe o meu sobrenome. Então ela passa a ter o meu nome. Isso significa que nós temos uma aliança, que nós agora fazemos parte da mesma família, que nós somos agora apenas um. Deus está fazendo uma aliança com Abraão depois desses acontecimentos. Depois de quê? Depois da promessa. Depois da bênção sobre esta promessa, agora Deus está fazendo uma aliança. Deus começa com a promessa.
mas nós precisamos caminhar para a aliança. Aliançados com Deus. Aliançar-se com Deus é o que nós devemos buscar na nossa vida. Muitas pessoas não se aliançam com Deus. Não têm aliança com Deus. Não têm o nome de Deus escrito no seu próprio nome. Não se importam com Deus, andam se Deus não existisse, fazem coisas que não condiz com a palavra de Deus, mas querem chegar à promessa de Deus. Toda promessa foi alcançada depois de uma aliança. Como está a sua aliança com Deus nessa noite? Que tipo de aliança você tem feito nessa noite? Será que são prioritários as alianças de Deus? Vamos continuar o texto. E disse Abraão: não temas, eu sou teu escudo. Disse Deus a Abraão: e teu galardão será sobremodo grande. Olha que interessante, irmãos, que Deus começa revalidando a promessa. Revalendo não existe, né? Mas revalidando a promessa. Ele diz: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Galardão, irmãos, é bênção, é tesouro, é recompensa, é pagamento. Ele disse: Abraão, seu galardão vai ser muito grande. Isso está baseado no encontro com Melquisedeque tempo atrás. Veja que o texto começa. O texto começa dizendo: depois desses acontecimentos. Número 2, versículo 2. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concede descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Veja que Abraão apresenta para o Senhor um problema que era dele. Um problema que existia na cabeça dele, no mundinho dele, vamos dizer assim. Deus falou para ele: você vai ser ricamente abençoado. Seu galardão é muito grande, Abraão. Você vai ter muitas coisas poderosas na sua vida que você vai alcançar. Abraão então se lembra da promessa: de ti farei uma grande nação. Talvez se Deus chegasse hoje nessa noite para mim e para você e dissesse assim: ó, você vai ser grandemente abençoado e grande será o seu galardão. O que viria na sua mente nessa hora? Um apartamento novo? Um carro novo? A viagem dos sonhos? Uma aplicação financeira que lhe rendesse 50 mil por mês só de dividendos? Para que você fique sossegado? O que viria na sua mente quando Deus diz que você vai ter um grande galardão? O que salta no seu coração? Aqui tem um segredo de Abraão. Abraão não deixa saltar no coração dele os desejos de Abraão. Abraão se volta para a promessa de Deus. Abraão podia dizer: eu quero mandar nesse povo todo. Eu quero virar rei dessa terra toda. Eu quero acabar com os meus inimigos. Veja que ele tinha voltado de uma batalha. Não. Automaticamente Abraão se recorda da promessa de Deus. O diabo está tentando roubar do seu coração a promessa de Deus para você. O diabo está tentando levar de você a promessa de Deus. Há um propósito de Deus para mim e para você. Há algo que Deus nos prometeu, irmãos, e que eu e você precisamos tê-lo no coração. Abraão, quando responde a Deus, Deus não está falando sobre a família dele aqui. Deus está falando que ele vai ser: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. Deus está falando de proteção. E o teu galardão será sobremodo grande. Deus está falando de recursos. Protegido e amparado. Deus está dando proteção, está cuidando, está guardando, mas também está providenciando, provisionando para Abraão. Irmãos, pensa no lugar em que eu e você desejamos chegar.
Deus como nosso escudo e como nosso grande, e aqui a palavra não é só galardoador, é um grande galardoador, porque ele disse: você vai ter um grande galardão, sobremodo grande. Irmão, sobremodo, de forma extraordinariamente grande. Irmão, Deus está dizendo a Abraão: não vai faltar nada para você. Qualquer briga que você entrar, você ganha. Qualquer coisa que você quiser adquirir, você adquire. Qualquer coisa que você quiser conquistar, você conquista. Qualquer palavra que você falar, Abraão, vai acontecer. Deus está dizendo para Abraão: Abraão, fique tranquilo que todos os teus propósitos vão ser alcançados. Quem de nós não gostaria dessa palavra nessa noite, não é verdade? Quem de nós não gostaria de ouvir essa confissão de Deus a nosso respeito? Mas Abraão lembrou que havia um propósito, que havia uma promessa que Deus tinha dado a ele. E a promessa era: farei de ti uma grande nação. Qual é a promessa que você tem de Deus? O que Deus liberou sobre você nessa noite? Continuando o texto, versículo 4. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E disse-lhe: será assim a tua posteridade? Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. E disse mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu a Deus. Agora, olha que interessante, irmãos. É Deus que está falando com Abraão. E Abraão faz a pergunta que muitos de nós temos feito: como? Como poderei eu alcançar essa promessa? É quase que uma dúvida. Abraão não está duvidando de Deus, porque a Bíblia diz que ele creu em Deus. Começa dizendo, Abraão começou dizendo, o texto começa dizendo: e ele creu, e isso foi lhe imputado como justiça. Mas ele faz a pergunta: como? Muitos de nós precisamos entender que buscar o como de Deus é diferente de duvidar de Deus. Não é o que, mas o como. Como eu vou alcançar a promessa? Como eu vou alcançar aquilo que Deus me deu? Deus quer te responder nesta noite com as mesmas palavras que respondeu a Abraão: não temas, eu sou o teu escudo, e sobremaneira grande é o teu galardão. Confesso aos irmãos que muitas vezes eu tenho perguntado para Deus: Deus, como alcançar a promessa? E Deus diz: serei o teu escudo. Eu me lembro que na terça-feira, quando eu estava naquela mesa de operação, que é horrível, né, irmão? Uma sala grande, vazia, com aquela máquina, porque como vai ser algo que vai pela artéria, e eles vão filmando, né? Você vai vendo na tela. Eu não vi nada não, porque eu fecho os olhos, irmão. Eu não vi nada. Eu queria ir para o céu. Eu falei: Jesus, me arrebata um cadinho, só um cadinho, Jesus, só um cadinho. Queria chegar só perto do negócio. Me leva para algum lugar, me tira dessa sala. Então, irmão, não era medo, era algo entre o pavor e o desespero. Eu não queria sentir dor. Eu falei: Jesus, eu não quero sentir dor. Me tira daqui, me leva embora. E aí o médico começou a contar uma história, irmãos. Ele começou a contar uma história para o outro, que estava para o anestesista. Estava o anestesista, o médico, a enfermeira, a técnica de não sei o quê. Estavam todos na sala lá. Tinha uns 4 ou 5 lá na sala. Que eu também não contei porque eu não abri os olhos. Mas ele começou a contar uma história para o cara lá. Ele falou: olha, ele perguntou para mim: onde que foi colocado? Eu falei: foi nos Savalos. Aí ele começou a falar: não, esse hospital, trabalhei nesse hospital. Não dá para mim trabalhar nesse hospital. E aí, irmãos, ele foi falando do hospital, e a minha mente foi
foi na história dele, enquanto ele fazia. Confesso aos irmãos que eu não senti nada. Eles deram anestesia, tudo do jeitinho que manda o protocolo. Mas em algum momento a minha mente me tirou daquele lugar. Eu não fiquei prestando atenção no que ele fazia, né? Você tem que ficar de lado com pano, porque sai muito sangue, né? E eu estava perguntando para Deus: Deus, é incompatível a sua promessa na minha vida com a realidade que eu vejo hoje. Então a pergunta é: como alcançar a promessa? E essa noite é a pergunta que eu quero deixar no seu coração, mas eu vou respondê-la. Mas eu quero que você se pergunte: como alcançar a promessa? Irmãos, não é só ter a promessa. Não é só ter a palavra de promessa. Nós oramos, nós ofertamos, nós declaramos, nós profetizamos, e vocês podem sair daqui nessa noite com a chave da sua bênção nas suas mãos, mas isso é uma promessa. Se você chegar ali no cafezinho e jogar a sua chave fora, você pode ficar sem a promessa. Porque a promessa, ela precisa de algo mais. O texto diz, versículo 9, respondeu-lhe: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos. É muito interessante o fato dos 3 anos. Aqui é bem profético, irmãos, isso. Não vou entrar no detalhe, mas é bem profético a questão do tempo das ofertas. E ele continua: uma rola e uma pombinha. Ele, tomando todos esses animais, veja que são 5 animais, Deus pede para separar 5 animais: a cabra, uma novilha, a cabra, o cordeiro, a pombinha e a rola. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, umas de frente para outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desceram sobre o cadáver, porém Abraão o enxotara. Preste atenção como que eram feitas algumas alianças no Antigo Testamento. Tinham algumas formas. Uma delas era essa: quando alguém ia ter uma aliança, um acordo com alguém, não tinha cartório naquela época, não tinha papel para assinar, não tinha. Então algumas formas eram feitas desta maneira: se cortava a novilha, se cortava a cabra, se cortava no meio e colocava 2 bandas, uma para um lado de cá e outra para o lado de lá, uma de frente para a outra. E as pessoas que estavam fazendo a aliança, elas passavam no meio dessas ofertas, vamos dizer assim. E o que estavam dizendo diante de toda a sociedade, porque não era um pacto sem pessoas, tinham testemunhas, não era sem nenhuma pessoa junto, tinham testemunhas. O que estava se dizendo é: faça-se comigo assim como foi feito a estes animais, se eu quebrar a nossa aliança. Era algo muito interessante. Havia uma outra aliança, a aliança da capa. Quando um rei saía para uma guerra com outro rei, ele geralmente usava a capa do rei que ele estava ajudando. Antigamente não tinha tanta roupa igual se tem hoje, né, irmãos? Que tem centenas de peças de roupa, combinar, não. Antigamente o cara tinha 1, 2 túnicas. Você estava sempre vendo ele com aquela roupa. Você estava sempre vendo ele com aquela túnica. Você estava sempre vendo ele vestido daquele modo. Mas de repente aparece o pastor Bartolomeu, só que alguém olha e fala assim: nossa, o pastor Bartolomeu está vestido com a túnica do pastor Júlio. O que significava isso? Significava que a autoridade do pastor Júlio estava sobre o pastor Bartolomeu, e a do pastor Bartolomeu estava sobre o pastor Júlio. Nós tínhamos uma aliança. Qualquer inimigo que viesse olhar e tentar atacar o Bartolomeu, olhava para aquela capa e dizia: se eu entrar contra ele, eu vou ter que enfrentar o pastor Júlio.
Era assim que eram feitas uma aliança. Eu quero declarar sobre você nessa noite que Deus tem uma aliança com você. Deus tem uma aliança com a sua casa. Deus tem uma aliança com a sua família. E qualquer briga que o diabo tenta comprar com você, ele está comprando com o próprio Deus. Assim eram as alianças. Havia a aliança de aperto de mão. Irmãos, eu vou usar só essas três, era um pouco mais, mas eu vou usar só essas três porque a ideia não é essa da mensagem. Mas todas essas três você vê em Jesus. Eles dividem a capa dele, eles rasgam o lado dele e eles furam as suas mãos. Havia uma aliança de mãos, de aperto de mãos, que até hoje é muito comum, o aperto de mão. Assim eram feitas as alianças. E Deus começa com a aliança com Abraão, com a mais dramática de todas. Deus fala para Abraão: Abraão, abre esses animais. A Bíblia diz que aves de rapina tentavam comer, porque aquilo ficou exposto, aquele sangue ficou exposto, aquela carne ficou exposta. Aquilo começa a cheirar, aquilo começa a chamar a atenção dos inimigos. Sabe por que tem muito ataque contra a sua vida? Porque grande é a aliança de Deus com você. Quando a aliança de Deus se manifesta, quando a palavra de Deus é liberada ao seu favor, quando Deus dá uma palavra ao seu favor, então automaticamente o inferno tenta atrapalhar. A Bíblia diz que as aves de rapina, os urubus, tentavam vir para atrapalhar a aliança. E o que Abraão fazia? Abraão chotava. Nossa, peraí que a minha Bíblia deu uma maluquice aqui, mano. Foi lá para 26. Aves de rapina desciam, versículo 11. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. É muito comum nos dias de hoje nós vermos pessoas perderem alianças com Deus por causa de aves de rapina. Pastor, me dá um exemplo de aves de rapina. E eu vou ser muito direto, porque é um desafio da igreja. Eu podia aqui elocubrar um monte de coisa, mas eu quero ser bem específico. Deus trouxe o Fabrício para esta casa. Deus falou com ele. O Fabrício é meu amigo há muitos e muitos anos para trás. Desde que eu cheguei em São Paulo, um dos primeiros amigos que eu tive foi o Fabrício e a sua casa. Considero os seus filhos meus filhos. Vi Daniel praticamente nascer, voltamos correndo, eu estava numa viagem ao Rio, se não me engano, voltamos, Daniel tinha acabado conforme Fabrício tinha previsto, porque se vocês não sabem, esse até hoje para mim foi um dos maiores profetas que eu já vi na minha vida. Verdade, irmão, quando ele decidiu que teria um filho, ele disse para Patrícia: vamos ter um filho, vai ser um menino e vai nascer no dia 6, né? No dia 6 de janeiro. Irmão, a menina não estava nem grávida ainda. E nasceu um menino, Daniel, Deus é meu juiz, no dia profetizado pelo pai. E nós temos uma aliança de amizade. Quando Deus levantou esta igreja, eu não fui lá atrás do Fabrício e disse: Fabrício, vamos lá, vamos para a igreja. Não. Eu fiquei orando para que Deus falasse, era um desejo no meu coração, não vou mentir. Mas foi uma decisão que o próprio Fabrício tomou. Ele orou, buscou a Deus, conversou com a sua casa e eles decidiram. Uma promessa de Deus sobre a vida dele tem se cumprido e está para se cumprir nessa casa. Há uma aliança exposta de Deus com o Fabrício. Vou usar o Fabrício, porque meu amigo eu posso usar de exemplo. Podia usar outros também, mas vou usar o Fabrício. Mas o que acontece quando Deus prepara uma aliança com alguém? As aves de rapina começam a pousar. E qual é o papel do Fabrício nessa aliança? Chotar essas aves de rapina.
E como elas se manifestam? Com boas intenções. Não, Fabrício. São aquelas mensagens sorrateiras de WhatsApp, de seja lá. Não, Fabrício, eu só queria te dar uma satisfação. Eu só queria contar para você a minha versão de algumas coisas. Irmãos, são, primeiro, versões mentirosas, na sua maioria. E segundo, que são aves de rapina, querendo roubar a sua bênção. É como se o diabo dissesse: Fabrício, eu já quebrei a aliança que Deus fez com você. Eu já fiz de tudo para que essa aliança seja quebrada na vida do Zezinho, e agora eu vou transferir essa quebra de aliança para a sua vida. Eu já consegui parar a aliança e o propósito do Zezinho. Agora eu quero usar o Zezinho para quebrar a sua aliança. Deixa eu dizer uma coisa. Assim como Abraão, que tinha uma promessa, que tinha sido abençoado, proteja a sua aliança com Deus. Cada um tem seu tempo de tratamento, cada um tem seu ponto fraco, cada um tem o seu deserto, cada um tem a sua história. Você precisa preservar a sua. Até porque tempos mudam, situações mudam. Eu já vi casamentos que haviam encerrado completamente. Briga no cartório, assina para lá, assina para cá, divide os bens, divide os filhos, uma confusão. Aí vamos dividir o gato. E eu estou falando um casamento de verdade. Vamos dividir o gato. O gato não dá para dividir no meio. Então a gente vai fazer assim, ó, no dia em que as crianças estiverem com você, o gato fica comigo. O dia que o gato estiver contigo, as crianças estão comigo. A balança era o gato. Passou-se um tempo, se encontraram para a entrega do gato. O gato miou. O gato miou naquela noite. Uma lágrima escorreu do canto do olho. Como eu amo meu gato. Nunca tinha olhado para o meu gato com esse olhar. Irmãos, depois de tudo separado, de tudo quebrado, de tudo exposto, de uma briga fora do comum, famílias, reputações, não consigo viver sem o meu gato. E eu vi um casamento ser restaurado. E os caras foram lá e casaram no cartório de novo. De novo. Acabou tudo. Mas havia um despojo, havia muitas perdas nesses casais, que foram em outras pessoas. Então, irmãos, não confunda a sua história com a história de outros. Não confunda a sua história com outras histórias. Qual é a sua aliança com Deus? A sua aliança com Deus tem que ser maior do que a aliança de outros. Eu tenho uma aliança com Deus sobre esta casa. E eu tenho uma aliança de amizade com o Fabrício, que tem uma aliança com Deus sobre esta casa. A nossa aliança com Deus nos faz andar junto. Mas se amanhã ou depois Deus disser para mim, você vai voltar para o Rio de Janeiro, e o Fabrício vai continuar na igreja de São Bernardo. Sabe o que vai acontecer, irmãos? Nós vamos continuar sendo amigos, só que eu lá no Rio de Janeiro e ele aqui em São Bernardo do Campo. Porque a promessa é minha, a bênção é minha, a aliança é minha. Se alguém chegasse para você agora e dissesse assim, posso tomar a sua bênção? Qual seria a sua resposta? Sim ou não? Tem gente na dúvida ainda, irmão. Eu estou falando da bênção, irmão. Não estou falando da desgraça, não. Alguém chega para você e diz assim, posso tomar a sua bênção nessa noite? Qual é a sua resposta? Não. E quando alguém chega e diz assim, posso quebrar a sua aliança? Qual é a sua resposta? Qual a resposta que nós temos dado às quebras de aliança? Porque a nossa aliança tem uma promessa nela. E toda vez que eu quebro uma aliança, eu abro mão da promessa.
Os irmãos estão me acompanhando? Digam amém. Isso serve em qualquer lugar, irmão. Isso serve no casamento. Isso serve no emprego. Isso serve na empresa, na igreja, na faculdade. Isso serve no namoro, no noivado. Uma aliança, irmãos, é a base sólida de alcançarmos uma promessa. Deus precisava fazer aliança com Abraão, uma vez que ele já tinha feito a promessa, ele já tinha feito a bênção, já tinha abençoado Abraão através de Melquisedeque, mas Deus agora chancela, ele finaliza com uma aliança. Deus está chamando você para uma aliança com Ele. Essa aliança não pode depender de homens, não pode depender de situações, não pode depender de circunstâncias. Essa aliança tem que ser baseada na fé que você tem no próprio Deus. Mas como eu vou alcançar a promessa se o meu herdeiro é o Eliezer, meu servo? A pergunta de como alcançar a promessa precisa ecoar no nosso coração. Porque na primeira conversa que Abraão tem com Deus, ele pergunta: e Deus, lembra da promessa? Como que eu alcanço? O que eu preciso fazer, Deus, para alcançar a promessa? Abraão não está duvidando, porque o texto é muito claro. Ele diz: e creu Abraão, e isso foi lhe imputado como justiça. Mas ele diz: agora qual é o meu papel para alcançar a promessa? Qual é o seu papel para alcançar a promessa? Qual é o seu papel para alcançar a promessa? Você tem um papel a cumprir. Você tem uma postura, uma posição que você deve assumir para a sua promessa. Eu vejo muita gente não alcançando a promessa ou perdendo a promessa, não porque Deus é mentiroso, não, mas porque não se preocupa em como alcançar a promessa. Não fazem nada em favor da promessa. Não espantam as aves de rapina que tentam atrapalhar a aliança. Outro exemplo muito claro são as aves de rapina que fazem ninho no meio da igreja. E aqui eu vou ser muito direto no ambiente igreja, que é o nosso ambiente em comum. 3 aves de rapinas, pelo menos, são terríveis em qualquer igreja, não é aqui não, irmão. Aqui a gente está vencendo isso, mas em qualquer igreja. Me disseram, ouvi dizer e estão falando. 3 aves de rapina desgraçada para atrapalhar a aliança de Deus. Me disseram, me contaram, estão falando. Quando o texto começa assim, irmãos, quando a frase começa assim, soube o que estão dizendo? E menina, sabe o que eu ouvi dizer? É ave de rapina querendo atrapalhar a sua aliança com Deus. Uma coisa eu chegava para o pastor Bartolomeu e disse assim: pastor Bartolomeu, o Pedrinho me disse algo que feriu meu coração. Me ajuda a resolver? Isso é uma coisa. Outra coisa eu chegar para o pastor Bartolomeu e falar assim: ih, pastor Bartolomeu, estão dizendo que o Pedrinho não é muito confiável não, hein? Cuidado aí com o Pedrinho aí, que eu estou ouvindo os negócios aqui. Por quê? Porque ele falou algo que eu não gostei, mas aí eu vou querer que o pastor Bartolomeu também tenha um problema com o Pedrinho. Vou pedir perdão aos irmãos do exemplo aqui, amém? Que são muito amigos e por isso tenho liberdade. Ave de rapina querendo acabar com o seu problema, querendo acabar com a sua promessa. Quando alguém chega para você, irmãos, e conta uma história maldita, mal falada, mal colocada, há uma grande probabilidade de uma ave de rapina estar tentando comer a sua aliança. E o que Abraão faz? Porém, Abraão as enxotava. Cuidado. Você tem a promessa. Já foi liberada a bênção sobre você. Mas Deus quer uma aliança contigo. Olha o que o texto diz no 12. Ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia,
será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julguei a gente a que te tens de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para cá, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo, preste atenção, que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o queneu, o quenezeu, o cadmoneu, o eteu, o ferezeus, os refaíns, os amorreus, os cananeus, os gigazeus e os jermuseus. Qual foi a ação de Abraão para que a aliança pudesse ser feita? Espantar as aves de rapina. Deus tem uma promessa para você. Deus faz uma promessa a Abraão no capítulo 12. Deus tem uma palavra de bênção e de vitória para você. Deus usa Melquisedeque no capítulo 13 para fazer essas coisas. Mas Deus quer uma aliança contigo. No capítulo 15 ele deixa muito claro. E Abraão obedeceu. Cortou, separou as aves e os animais. As aves não, né? Mas os animais. E então a Bíblia diz que uma tocha de fogo passou entre aqueles pedaços e fez aliança com Abraão. Deus tem um detalhe nesse texto que eu gosto muito. Abraão está há muitos anos de Moisés, 400 e tantos anos antes de Moisés. Abraão não tinha tido Isaac, Isaac não tinha tido Jacó, Jacó não tinha tido as 12 tribos, e das 12 tribos não estavam escravas no Egito, mesmo depois de Josué. Veja que a história é longa, de Abraão até Moisés, é muito grande. Mas Deus está falando aqui, ó, depois de 400 anos, eu vou tirar eles. E quem estava presente no deserto à noite para iluminar e aquecer o povo? Uma grande tocha de fogo. A aliança de Deus é inquebrável. Nos momentos mais difíceis, mais sombrios, mais enegrecidos, a tocha de fogo amparou os filhos de Abraão. Essa noite Deus lhe trouxe aqui para dizer para você: não quebre sua aliança com Deus. É com Deus. Entenda que não é aliança com homens, é aliança com Deus, que muitas vezes são através de homens. Mas existe aqui, eu quero fazer só um parêntese. A Bíblia diz que uma das formas de aliança, como eu já contei, partir os animais no meio, usar a túnica, o aperto de mão, era o que Jesus nos deixou, a ceia. A ceia é um ritual de aliança. Por isso Jesus diz assim: esta é o novo cálice, o cálice da minha aliança. Veja, Jesus cumpriu os 7 ritos de aliança. E ele fala da mesa. Mas Paulo vai dizer: cuidado com a sua mesa. Davi começa dizendo no Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores. Não tem comunhão com os escarnecedores. Paulo vai dizer: aquele que dizendo-se irmão, aquele que disser que é da mesma fé, olha, nós somos da mesma igreja, nós somos do mesmo ministério, mas ainda assim, se dizendo isso, se mostrando isso, participando dentro desse lugar, aí começa maldizente. Maldizente, irmão, gosta de falar mal. Fala mal de todo mundo. Fala mal dos pastores. Fala mal do culto. O culto hoje não foi bom. O culto hoje não tinha unção. Eu sei que não tinha, desgraça. Não é o culto, não.
Eu já entrei seco e saí seco de um culto que todo mundo saiu encharcado, e já entrei seco e saí encharcado de um culto que todo mundo saiu seco. Porque Deus tem uma aliança com você. É você e Deus. Paulo diz, aquele que sendo avarento, irmãos. Avareza não pode existir dentro da igreja. E quando eu falo avareza, não é só nos momentos de oferta, não, é em tudo, é avareza. Tem gente que é avarenta. Tem gente que é tão avarento que consegue ser doador, mas é avarento. Eu conheci um cara que ele tinha prazer em comprar coisa velha. Avarento. Eu vivi numa família muito complicada nessa área. De muitos poucos recursos, mas dos que tinha, muito avarento. Avareza é o cara que entrega para o bazar o sapato sem solado, pastor, com buraco na sola. Isso é avarento. Ele tem prazer em dividir o que não presta. Ele não está preocupado em abençoar pessoa, ele está preocupado em fazer uma graça. Avarento é o cara que vai em todos os lugares convidado, mas nunca convida ninguém para ir em lugar nenhum. Avarento é o cara que quer todo culto uma palavra de bênção dos pastores, mas não serve para dar uma palavra de bênção para ninguém. Quer que o pastor mande mensagem para ele durante a semana, mas ele não manda para ninguém. E eu não estou falando que é para mandar para o pastor, não, porque é mais fácil mandar para o pastor. É muito fácil. Mandar uma mensagem para mim é mole. Difícil é mandar uma mensagem para o irmão que você não viu no culto. Difícil é mandar uma mensagem para o irmão que Deus trouxe no seu coração. A Bíblia diz que o avarento, que o maldizente, que a pessoa que é malfeitor, que faz coisas ruins, a Bíblia diz, com essa nem comais, não tenham aliança com esse tipo de gente. Irmãos, muitas promessas estão sendo roubadas pelo ambiente em que você está frequentando, pela amizade que você está nutrindo, pelo lugar em que você está batendo o pé para ficar. Muitas vezes, irmãos, Deus quer nos tirar de lugares, quer nos tirar de situações para nos fazer evoluir, porque aquelas situações estão travando as nossas promessas, estão travando a palavra de Deus na nossa vida. E Deus tem algo mais, Deus tem mais coisas, mas nós insistimos nas alianças erradas. Eu não estou falando sobre quebrar aliança. Eu estou dizendo de rever aqueles que têm aliança conosco. Cuidado, irmãos. Diga comigo, uma promessa. Não, fala forte, irmão. Uma promessa. Uma palavra de bênção. E uma aliança. Qual das três é mais importante para você? Pastor, a promessa. Eu queria a bênção do Melquisedeque. Não, pastor, eu vou lutar pela minha aliança. A Bíblia diz que Abraão passou a noite inteira espantando os bichos que queriam quebrar a aliança, que queriam destruir a aliança, a ponto de na madrugada não aguentar mais. A Bíblia diz que caiu sobre ele um profundo sono. E naquele momento Deus refaz a promessa. Deus abençoa poderosamente, palavras de bênção, e a tocha, o próprio Deus, passa no meio dos animais. Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, é tão certo que eu vou te abençoar, que faça-se comigo o que foi feito com esses animais, se eu não cumprir a minha promessa para você. Deus está chamando você nesta noite dizendo: olha, fique tranquilo, porque haja o que houver, custe o que custar, eu vou garantir a promessa que fiz a você e a sua casa. Apenas cuide da sua aliança. Queria chamar um louvor? Vamos encerrar. Nessa noite, eu quero que você faça uma reflexão.
sobre a sua aliança com Deus. A sua aliança é com quem? Com o seu talento, com o seu dom, com o seu ministério, com os seus amigos? Ou a sua aliança é com Deus? Porque se a sua aliança é com Deus, pode parecer faltar qualquer coisa. Abraão diz, mas como eu vou alcançar a promessa? Eu só tenho Eliezer. E Deus falou assim, comigo, aliançado comigo, não vai te faltar. Ele falou assim, vai ser muito numerosa. Depois de 400 anos, eles vão sair vão voltar para esta terra enriquecidos, porque eu sou Deus de aliança. E a mesma tocha que iluminava no deserto, que apareceu sobre a Arca da Aliança, que apareceu sobre o Templo de Salomão, é a representação da aliança de Deus com Abraão. Fique de pé. Eu quero, enquanto nós cantamos uma canção, que você faça uma reorganização da sua vida. Qual é a sua aliança com Deus? Como está a sua aliança com Deus? Deus, eu estou tirando minhas vistas das promessas e colocando as minhas vistas nas circunstâncias. Eu estou dando a pessoas ou a situações a autoridade que só o Senhor deveria ter. Essa é uma noite de reflexão. Essa é uma noite de alcançarmos a aliança com Deus. Em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos uma canção, feche os seus olhos, se coloque diante de Deus e ore a Deus, irmãos. A aliança é feita no pessoal. A aliança é feita de cada um para Deus e para com Deus. Dizendo meu
renovar com o Senhor a nossa aliança. Temos uma aliança com o Senhor, uma aliança de obediência, uma aliança, Senhor, que não pode ser quebrada por circunstâncias, por acasos ou por problemas pontuais, uma aliança perpétua. Agradecemos a aliança de Cristo, a aliança que o Senhor fez conosco na cruz do Calvário, a representação das 7 alianças, Senhor, estabelecidas nessa terra. E nós queremos te pedir, Pai, que nos ajude, nos dê força, porque sabemos que as aves de rapina, elas são espantadas, enxotadas por nós. Nós sabemos que o inimigo pode usar essas aves de rapina, Senhor, aqui representado o inimigo, para nos atrapalhar, para atrapalhar a nossa aliança com Deus. Mas Deus, nós queremos nos posicionar nesta noite, nós queremos nos colocar posicionados nesta noite para defender as alianças do Senhor conosco. Pai, não temos aliança com homens apenas, não temos aliança com situações apenas, nós temos aliança com Deus. A nossa promessa, a bênção de Deus e a nossa aliança com o Senhor é aquilo de mais precioso que nós carregamos. Que nesta noite as chaves disponíveis sejam distribuídas, Senhor, na tua igreja, de forma poderosa, a termos força, Senhor, para alcançar o principal objetivo desta aliança, a promessa de Deus sobre a nossa vida. Leva-nos em paz nesta noite, abençoa a nossa noite de sono, dai-nos uma noite revigorante, um final de semana abençoado, cheio da tua palavra e da tua presença, e que, ó Deus, possamos dissipar do nosso meio tudo aquilo que tenta nos paralisar. Nós damos uma ordem a Satanás nesta noite: retire os seus pés deste lugar, retire as suas mãos às famílias, retire a sua influência no meio da igreja. Nós o repreendemos nesta noite, nós declaramos que somos abençoados por Deus, nós validamos a nossa aliança com Deus, de pregar o teu evangelho, Senhor, de declarar as boas novas e de sermos ferramenta nas tuas mãos. Por isso nós guardamos, protegemos na autoridade do nome do Senhor Jesus, cada família, cada empresa, cada lar, cada lugar, Senhor, que os teus filhos possuem. Nós protegemos nesta noite, em o nome de Jesus. E só aqueles que creem comigo diz amém. Glória a Deus. Faça assim com a mão. Quero lhe abençoar nesta noite. Que o Senhor Deus levante sobre ti o seu rosto, lhe traga muita paz, lhe traga uma prosperidade e abundância sem igual. Que nesta noite as palavras de Deus a Abraão ressoem na sua mente e no seu coração. Te abençoarei muitíssimo, grande será o vosso galardão, e eu te protegerei. Assim diz o Senhor sobre a sua vida. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e benditas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa, sua família, sobre os seus negócios, não só hoje, mas para todo sempre. Aquele que crê comigo diz amém. Deus abençoe, vá em paz e não pegues mais, irmão.